Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e nós estamos aqui mais uma quinta-feira, Mais uma quinta-feira de leitura, de reflexão, de consideração daquilo que a palavra do Senhor no seu livro de Provérbios tem para nós. Hoje, continuando no capítulo 21, mas fazendo as nossas leituras e reflexões dos versos 11 a 15. Então, eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia e ir comigo nessa leitura e nessa reflexão para saber assim o que o Senhor tem para nós nesse dia, como aprendizado, como entendimento, para as nossas vidas. Então, sem demora, livro de Provérbios, capítulo 21, versos 11, diz assim: Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. Como referência paralela, nós temos ali no livro de Provérbios também, mas no capítulo 29, no capítulo 19, verso 25, que diz assim: Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso, repreende o entendido e aprenderá conhecimento. Para a gente refletir da seguinte forma, castigando aquele que zomba, aquele que é ingênuo, ele se torna sábio. E ensinando o sábio, ele ganha conhecimento e se torna ainda mais sábio. Qual que é a reflexão por trás disso, Que parece que é um pouco complexo, mas não é tanto. Esse zombador, esse escarnecedor, ele é uma posição, ele é uma situação, ele é uma qualidade de comportamento, Uma pessoa que manifesta esse tipo de comportamento, ela não é... A reflexão que a gente tem é que ela não pode ser instruída. E veja, quando a pessoa é escarnecedora, ela é como se fosse arrogante. E o arrogante, ele é muito difícil de ser instruído, porque na maioria das vezes ele não aceita a instrução. Então, por isso que a palavra diz que eles não podem ser instruídos e que eles devem sim ser punidos e castigados, porque eles rejeitam a instrução e por isso só sobram para eles as consequências, dessa rejeição, dessa arrogância, dessa soberba, enfim. E essa punição, essa ausência de instrução, entender isso, compreender isso, é o que livra a gente de participar de disputas com pessoas dessa natureza. Assim como ensinar aos simples, aos humildes, aos que estão em posição, por exemplo, em algum momento de ignorância, algum tipo de lição prática, algum tipo de instrução, ele dá trabalho, mas é possível de realizar esse ensino. E para o que é simples ou ignorante em algum assunto, é possível o aprendizado, ainda que trabalhoso. Mas na sua contrapartida, a gente está falando, parece que de 2 ou 3 tipos de pessoas, Aquele que é sábio e está em posição de sabedoria, ele não rejeita de forma alguma a instrução, ao contrário, ele abraça cada vez mais as instruções. E por isso que a palavra de Deus fala que ele aprende do conhecimento, ele entende, ele cresce em sabedoria, porque ele não rejeita as instruções e ele aumenta cada vez mais a sua sabedoria. É uma reflexão sobre os 3 tipos, de comportamento, de posição, de caráter, de situação que nós podemos ter na vida. E é importante para que a gente reflita a forma como lidar com essas pessoas, porque muitas vezes para não gastarmos as nossas energias desnecessariamente ou entrar ainda em situação de disputa, de conflito com alguém e gastar ali o nosso tempo com algo que nós não vamos ter o devido sucesso. Então, por isso que quando o escarnecedor é castigado, quando esse escarnecedor ele é castigado e o simples se torna sábio, A palavra de Deus ela tem uma forma peculiar muitas vezes de falar as coisas, mas essas são as reflexões que nós trazemos sobre esse assunto, sobre esse verso. No verso 12 diz ainda que prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Verso 12 diz assim: prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Essa passagem em particular a gente pode refletir que ela fala sobre como os justos podem fazer com que os ímpios eles caiam ali na sua desgraça, eles recebam a sua consequência de desgraça, E simplesmente os justos fazem isso não é atacando ou acusando, e apenas observando as ações daqueles que são ímpios, e os seus comportamentos. Isso significa pra gente
que todo aquele que está justificado pelo Senhor, todo aquele que busca enxergar o mundo, busca agir e viver no mundo conforme a palavra de Deus, né, que se coloca, que se está nessa posição de justificado pelo Senhor Jesus através da palavra, ele pode identificar as maldades dos ímpios. E uma vez identificando, ele deve sim denunciar as autoridades ou as pessoas competentes para que sejam punidos de acordo com a lei. É uma reflexão sobre conivência. O justo, né, o crente, a nós que servimos ao Senhor, nós não somos coniventes com as coisas que são contrárias aos valores da palavra de Deus, contrárias à verdade, né? Essa é uma reflexão muito importante para que a gente também tenha em mente a compreensão de justiça divina, de justiça do Senhor, porque é uma forma que o Senhor tem de mostrar pra gente que Ele não tolera nem a maldade e nem a injustiça, Ele não é conivente com essas coisas. Então Ele espera daqueles que o servem, daqueles que o seguem, daqueles que dizem que o amam, né, que eles sejam também vigilantes, que eles não tolerem maldade e injustiça e que eles observem sempre atentamente todas as ações dos ímpios, para que assim possam impedir que eles causem danos à sociedade e até à sua própria vida. Não é sobre ser delator nem se colocar em posição de santidade acima dos outros, mas é sobre a compreensão, conforme a palavra de Deus, do que é certo e errado e seguir no caminho da verdade, da justiça e da retidão. No verso 13, diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Uma referência paralela no livro de Mateus, capítulo 7, verso 2, diz: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus, no seu capítulo 7 também, mas no seu verso 18, diz que não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. E no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 13, fala: porque o juízo, ele será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. São muitos, né? A seguinte reflexão é: os que são implacáveis com os semelhantes, com o seu próximo, eles vão clamar em vão pela misericórdia de Deus. Porque aquele que não é misericordioso, não tem como ele receber do Senhor a misericórdia. A palavra de Deus fala sobre isso. Assim como você quer que façam para você, faça primeiro. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de serviço, é de agir antes de qualquer benefício, antes de qualquer consequência. É fazer primeiro o certo e o bem, não esperando nada em troca. E por que se diz isso? Por que eu falo isso hoje? Porque o verso 13 fala isso. Se nós tampamos, né, os nossos ouvidos à necessidade das pessoas, ao clamor daqueles que estão em situação de pobreza ou de dificuldade, que precisam da nossa ajuda, no nosso momento de clamor, o nosso clamor também não será ouvido. E não é porque o Senhor é vingativo, não, mas é porque a palavra dele é justa e ele age com justiça para com todas as pessoas. Provérbios 1, verso 28, capítulo 1, verso 28 fala sobre isso. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. O Senhor é um Deus de perfeita justiça. Fazendo nós conforme Ele nos tem feito, assim também nos será feito. Veja, a bondade, a justiça, a verdade, a santidade, ela se retroalimenta e ela tem um ciclo perfeito e virtuoso. Não tem como alguém que só faz o mal só colher o bem, assim como não tem como alguém que faz o bem apenas colher o mal. Né? Não tem como alguém que não está disponível para o próximo ser sempre ajudado, né? E nunca precisar ajudar ao outro. Ao contrário, é uma das belezas da palavra do Senhor. É uma lógica dos céus, né? Uma lógica santa que conforme a gente vai lendo e aprendendo, a gente vai entendendo e ela vai fazendo completo sentido dentro do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. No verso 14 fala ainda: o presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva no seio uma forte indignação. No capítulo 17 do livro de Provérbios, no verso 8, fala assim, que o presente é aos olhos do que o recebem como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito.
Provérbios capítulo 17, verso 23 fala ainda que o ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. E Provérbios capítulo 18, verso 16 fala que com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante de gigantes. E o presente em segredo, ele até pode extinguir a ira, né? Por mais forte que ela seja. O problema é que todo presente ou agrado que é realizado em segredo, ele é suborno. Ele não é feito de uma forma para apaziguar da forma correta, como por exemplo no livro de Provérbios ainda, né? No livro de Gênesis, no capítulo 32, verso 20, onde Jacó presenteia para apaziguar Esaú diante de toda a sua família, exposto às claras de forma declarada. Então é um cuidado que nós devemos ter, porque ainda que seja um mecanismo muito comum da nossa sociedade, né, esses presentes em ocultos, esses subornos para alcançar todas as coisas, né, e conseguir benefícios, ele não é o caminho adequado e nem correto, não é uma forma honrosa de agradar as pessoas. Agradaremos mais com a verdade e com a justiça declarada do que com o suborno às escondidas. E o nosso verso 15 diz ainda: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Porque no livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 29, fala que o caminho do Senhor, ele é uma fortaleza para os retos, mas ele é ruína para os que praticam a iniquidade. Porque quando se faz justiça, é o justo que se alegra, porque a justiça está sendo servida, mas os malfeitores, eles se apavoram. Essas são as considerações desse vídeo de hoje, nessa quinta-feira, com a graça e a permissão do Senhor. Espero que essas palavras tenham sido bênção para você e que, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós retornaremos e continuaremos as leituras e as reflexões do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.